Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 15, capítulo 14. Segunda Crônicas. E a gente vai ver na vida de um homem, o rei Asa, a fé e a falta de fé. A gente viu no domingo passado que os grandes homens de Deus e mulheres sempre viveram pela fé, e a gente quer falar um pouco sobre isso, a confiança em Deus e a falta de confiança em Deus. A gente vê isso na mesma pessoa e a gente vê consequências assim drásticas. Boas consequências pela fé, consequências drásticas pela falta de fé. No capítulo 14, esse rei Asa, é interessante que esse capítulo 14, 15 e 16, eles trazem paralelos, né? A adversidade, a reação do rei, a reação de Deus e a reação à mensagem de Deus pelo rei. E quando ele teve fé, tudo foi uma bênção, mas quando ele deixou a fé, a tragédia bateu à porta. Veja, primeiro vamos ver a adversidade, capítulo 14, verso 8 a 10. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram homens valentes. Então, eles tinham 580.000 no seu exército. Verso 9. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. 580.000 contra 1.000.000, era praticamente 2 por 1. Era uma vitória impossível, falando humanamente. No verso 10 diz assim: então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E agora, essa é a adversidade, a gente vai fazendo comparações. A adversidade, a primeira adversidade. Agora, olha o capítulo 16, verso 1, e a gente vai ver outra adversidade. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém deixasse sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. A primeira adversidade era realmente a possível destruição de Judá. A segunda já foi uma estratégia do rei de Israel, que era inimigo do rei de Judá, edificando uma cidade para fechar o fluxo de comércio e de transporte e de ida e vinda do povo de Judá. Então a gente vê que a primeira adversidade era muito mais grave do que a segunda. A segunda era estratégia, tinha como resolver de outra forma, ou tinha como fazer a mesma coisa que ele fez da primeira. Então, é como se fosse assim: surge um problemão na nossa vida, daquele tipo de problema impossível, e surge um problema difícil. E como é que a gente reage? Então, ele teve 2 problemas. Um que era praticamente a morte, e o outro que era complicado, mas podia ser resolvido. Como é que ele reagiu? Ele reagiu pela fé diante do problema mais difícil. Olha o versículo 11. E Asa clamou ao Senhor, quer dizer, ele buscou a Deus, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti
o homem. Que palavra linda, né? Uma oração de fé, de uma pessoa que realmente cria. E o segredo está nessa palavra no final do verso 11 lá, porque em ti confiamos. Essa palavra vai ser repetida depois, só que agora com a falta de confiança. Aqui houve a confiança, em ti confiamos. Nada é para o Senhor ajudar, ajuda-nos, Senhor. Não prevaleça contra ti o homem. Tem uma coisa bonita no livro de Reis e de Crônicas, é que sempre que algum rei buscava a Deus, Deus o respondia e o livrava. Sempre, sempre, sempre. E sempre que um rei resolvia adorar outro Deus, ele se dava muito mal. No caso aqui do rei Asa, não foi adoração de outro Deus. De um lado foi a confiança, do outro lado a falta de confiança. E lembrando que Asa era um servo de Deus, um dos poucos servos de Deus na época dos reis. Asa era. Então, na primeira vez, diante da grande dificuldade, ele clama a Deus. Agora, e na segunda? Quando ele está numa dificuldade menor, não tão mortal. Vamos ver como é que ele age? Capítulo 16, verso 2 a 5. 16, 2 a 5. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim, de sobre mim. Veja, ele pega os tesouros do templo, da casa do Senhor, e dá a uma outra nação, a Síria, que era inimiga de Israel. O que acontece? Judá e Israel estavam formando dois reinos inimigos. Israel estava armando para vencer Judá. E o rei de Judá vai e contrata a Síria, com todo aquele tesouro, para atacar Israel, para que Israel parasse. Então foi um estratagema interessante, porém errado da parte de um cristão. Não era isso que ele devia fazer. E a gente vai ver depois o que ele devia fazer. Olha o verso 4. E Ben-Hadad, rei da Síria, deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel e feriram a Ijon, e a Dan, e a Abel-Maim e a todas as cidades das munições de Naftali. Sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei conseguiu. O rei de Israel, que estava preparando tudo para atacá-lo, não o atacou mais. A aliança que ele fez com o rei da Síria deu certo. E ele conseguiu se livrar da dificuldade. Veja, ele se livrou das duas dificuldades. Só que ele agiu de duas formas diferentes. Na primeira, ele confiou em Deus e o buscou. Na segunda, ele confiou em si mesmo e nos homens e usou um mecanismo humano para se livrar do problema. Mesma coisa pode acontecer com a gente. A gente está em grande dificuldade e busca Deus. Depois a gente está em grande dificuldade e não busca Deus. Busca uma solução humana. Confia nas próprias forças, na própria inteligência, na sua capacidade. Então, na primeira, Asa confiou em Deus. Na segunda, ele confiou nele mesmo. Confiou no valor do dinheiro. Ele se safou das duas. Só que vai haver consequências. Olha só, primeira, no primeiro problema que ele teve, que ele buscou a Deus, e Deus o livrou, eu até esqueci de falar disso, olha o capítulo 14, verso 12, 14 e 12.
E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Quer dizer, Deus fez um milagre e conseguiu triunfar sobre aquele 1 milhão do exército da Etiópia. Tinha dado tudo certo. Agora, o que vai acontecer? Baseado na atitude de fé, a primeira atitude de fé, a gente vai ver que Deus reage à atitude de fé, dando a vitória ao seu servo, e agora ele vai incentivar o seu servo através da sua palavra, dos seus profetas. Olha o capítulo 15, verso 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então Deus diz: olha, o Senhor está com vocês. Durante muitos anos eles me rejeitaram e por isso tiveram tragédias e calamidades na sua vida. Mas se esforcem, não desanimem as suas mãos, porque a obra de vocês tem uma recompensa. Então a gente vê que diante da tribulação veio a fé de Asa e busca o Senhor, obtém vitória, e agora ele recebe incentivo pela palavra de Deus. Então, a fé agrada a Deus e a fé produz a resposta divina e mais incentivo ainda para que nós venhamos a crer mais ainda. Agora, quando uma pessoa age com incredulidade, foi no segundo caso de Asa, que ele contratou o exército humano, que ele não buscou a Deus, em vez do incentivo, vem a repreensão. Olha o capítulo 16, versos 7 a 9. 16, 7 a 9. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, quer dizer, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: olha a mensagem de Deus. Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. 3 vezes em 2 versículos aparece a palavra confiar. Confiar. Porque você confiou no rei da Síria. Por que não confiou no Senhor? Confiando, porém, no Senhor, ele entregou. Ele está falando daquele exército de 1 milhão. Quando você confiou e buscou, o Senhor o livrou. Por que agora você não fez a mesma coisa? Por que você não buscou o Senhor? Por que você não confiou nele? Por que você confiou no homem? A Bíblia fala em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem e bendito o homem que confia em Deus. Olha o verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Veja, ele disse, olha, se você tivesse confiado em Deus, Deus te faria vencer a Síria. E Israel também.
Mas você não confiou, você confiou na Síria, você perdeu essa oportunidade. E agora você vai ter guerras direto contra você. Por quê? Porque você agiu loucamente. Loucamente. É interessante que, para muita gente, o rei Asa agiu de forma sábia. Contratou lá o rei da Síria e resolveu a questão militar estrategicamente. Para Deus, ele foi louco, porque ele resolveu seus problemas humanamente e não resolveu buscando o Senhor. E olha o versículo 9, ele é muito importante. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Quer dizer, para com aqueles que confiam nele e que andam na sua presença. Olha só, Deus examina em toda a terra aquele cujo coração está com ele, que confia nele, que obedece a ele, e ele se mostra forte com aquela pessoa. Isso significa, irmãos, que a fé em Deus, a confiança em Deus nos fortalece, porque Deus age na vida daquele que confia nele, e a falta de fé em Deus nos enfraquece. Quando nós confiamos nos homens, nas estratégias humanas, nas nossas próprias forças, nós ficamos cada vez mais fracos, porque Deus deixa que a pessoa que confie nela mesma se vire sozinha. É isso. Deus se mostra forte com aquele que confia nele e deixa aquele que confia em si mesmo se virar sozinho. E aí a fraqueza é certa. Então houve o incentivo de Deus quando ele confiou em Deus e houve a repreensão de Deus quando ele não confiou em Deus. E agora a gente vai ver, no primeiro caso que houve o incentivo, a aceitação do rei e do povo à palavra do Senhor. Veja no capítulo 15, lembra que no verso 7, Deus falou assim: esforcem-se e não desfaleçam, porque a obra tem recompensa. Olha a reação do rei e a reação do povo diante do incentivo de Deus. O rei e o povo aceitam a palavra de Deus, porque afinal foi uma palavra boa também, não é? Mas é porque eles estavam confiando. Olha o verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed. Essa parte é muito importante, irmão. Ouvindo o rei essas palavras, e aí ele vai tomar uma atitude. Qual é a atitude que nós tomamos diante da palavra de Deus? Cada vez que nós percebemos que Deus está falando conosco, qual é a atitude que nós tomamos? De aceitar aquela palavra e de se empenhar baseado naquela palavra, ou de rejeitar? Aqui eles aceitaram, no primeiro caso. Então, quando ele ouviu isso, diz o verso 8, esforçou-se. Deus não tinha falado, se esforce, agora ele esforçou-se. E tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E ele continua falando sobre as coisas boas que ele fez, como eliminar a idolatria. Verso 9, ajuntou a todo o Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros. E no verso 10, ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês. Verso 11, no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois, 6.000 ovelhas, e entraram, olha agora como é importante no verso 12, entraram no concerto, ou entraram numa aliança, de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma. No Velho Testamento fala diversas vezes que o rei e o povo
fizeram uma aliança de realmente buscar a Deus de todo o coração. Como seria bom se a igreja do Senhor também fizesse essas alianças, esse compromisso de todos nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Quanta coisa maravilhosa aconteceria. Na época do Velho Testamento, a situação era mais radical, né? Olha o verso 13. De todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse. Na época do Velho Testamento era assim, né? Quem servir a Deus, vive. Quem negar a Deus e cometer idolatria, deve morrer. A lei do Senhor era assim. Verso 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas, com buzinas, e todo Judá se alegrou. Olha a alegria. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Olha quanta alegria, irmão. Porque ele teve um problema, ele confiou em Deus e o buscou, ele foi incentivado por Deus e aceitou a palavra de Deus e levou todo o povo a buscar o Senhor. Então eles tiveram alegria e paz. Isso fala, irmãos, da nossa vida espiritual. Isso fala da nossa vida no dia a dia. Diante das dificuldades desse mundo, a gente tem que confiar em Deus, buscar a Deus. A gente vai receber o incentivo dele por crer nele, e a gente deve aceitar esse incentivo e reunir mais forças ainda para lutar diante da nossa vida e servir a Deus da melhor forma possível. Agora, pelo contrário, na segunda questão, na segunda oportunidade, na segunda adversidade, a gente vê que Asa procurou uma solução humana, recebeu uma repreensão de Deus, e aí que vem uma parte importante. Quando a gente recebe a repreensão de Deus, o que a gente faz? Não é? A repreensão de Deus, irmãos, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Deus mandou o profeta chamar a atenção de Asa para o erro dele, de não confiar em Deus, e ameaçar o rei Asa com outras guerras, caso ele não se arrependesse, caso ele rejeitasse, caso ele não ouvisse a repreensão de Deus. Então, a gente pode cometer erros, e Deus vem a nós, nos repreende, para que a gente se acerte, para que a gente mude a rota da nossa vida. Mas, infelizmente, o rei que já não cria mais em Deus, e que recebeu a repreensão de Deus, agora rejeita completamente a palavra de Deus. Um homem que era um servo de Deus. Olha o que vai acontecer no verso 10, capítulo 16, verso 10. Depois que o profeta disse que Asa tinha se comportado loucamente. Verso 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente. Interessante, não é? É sempre assim que acontece. Muita gente não tem coragem de se indignar contra Deus. Aí se indigna contra aquele que Deus usa como instrumento. Quanta gente fica indignada com pregadores. Ah, não gostei do que ele falou, não é assim não é bem assim não, e sai aborrecido. O vidente, Anani, foi quem pagou. O rei, ele não reconheceu a voz de Deus por trás do profeta, ou ele reconheceu e ficou irado contra Deus, a gente vai ver isso, que ele ficou mesmo, e também descontou no profeta. Veja o verso 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente, lançou na casa do tronco, lugar de tortura, porque disso grandemente se alterou contra ele. Ele ficou muito irado contra o profeta.
e lançou ele na casa do tronco. O mesmo homem que antes ouvia os profetas e que havia preparado o povo para servir a Deus. Agora ele é repreendido por Deus e não gosta. É interessante, é sempre assim, normalmente é assim no povo de Deus. As palavras suaves, as palavras de conforto e de estímulo, todos gostam. A palavra de repreensão, dificilmente as pessoas gostam. Porque todos gostam de ser elogiados, mas ninguém gosta de ser criticado. Essa é a verdade. Isso está cada vez mais forte na sociedade. Ele manda prender o profeta. Ele fica irado. E, no final do verso 10, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Começou a prender pessoas, torturar pessoas, provavelmente tirar os bens delas. Estava irado. Estava fora de si já. E olha, tudo começou com um erro de não confiar em Deus. E a coisa aumentou porque Deus o repreendeu e ele poderia ter falado: Senhor, perdão, eu errei, eu me arrependo, o que eu devo fazer agora? É claro que Deus daria para ele novas oportunidades. E então, ao contrário do que nós vimos lá no primeiro ato de fé dele, que a paz e a alegria dominaram o reino, agora a gente já vê um rei furioso, a gente já vê um rei indignado, que tortura profetas, que machuca e maltrata pessoas do povo, e agora ele vai colher as consequências da sua falta de fé, da sua falta de quebrantamento, e ele vai ter um trágico fim. Um trágico fim. Veja o versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. A gente não sabe o que era, mas existem doenças que atacam os pés também, que debilitam todo o corpo e podem levar a pessoa à morte. E naquela época não havia os recursos que há hoje. Não havia antibióticos para lidar com infecção, não havia nada. E aquele homem ficou extremamente doente, e a sua enfermidade era grande. Quando fala isso, quer dizer que ele sofreu dores horríveis. Acontece 2 ou 3 vezes no Velho Testamento de homens que desobedeceram a Deus morrerem de maneira trágica. E a responsabilidade do rei era muito grande, porque ele era o escolhido de Deus para fazer o seu povo ser fiel a ele, como ele fez no início. Mas agora não mais. Então a enfermidade era extrema. E olha a continuação do verso 12. E contudo, quer dizer, com tudo isso, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Olha como o coração dele endureceu. Ele estava com aquela enfermidade, ele sabia que provavelmente Deus havia punido ele com aquela enfermidade, provavelmente. E em vez deles buscar o Senhor, ele ficou com mais raiva ainda. Fechou mais o seu coração. E nem mesmo a dor o fez voltar a Deus. Irmãos, Deus, ele pune o seu povo às vezes, não é sempre, e ninguém tem como dizer quando é e quando não é, portanto, que ninguém julgue o seu próximo, mas às vezes Deus, ele põe uma enfermidade em alguém do seu povo, para que através da dor a pessoa possa se quebrantar. Como diz aquela velha frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, que não é uma frase bíblica, tá, irmãos? Não está na Bíblia esse texto, que muita gente acha que está, mas a ideia é interessante, isso acontece algumas vezes.
Então Deus faz com que Asa sinta muita dor, para que ele possa se quebrantar. Mas ele reúne todas as forças dele para odiar mais ainda a Deus. E aí diz o texto que na sua enfermidade, final do verso 12, não buscou o Senhor, mas antes, esse antes aqui quer dizer, pelo contrário, aos médicos. E já teve gente na história da igreja que usou esse versículo, né, para dizer que o crente não tem que buscar médico, só buscar o Senhor. Deus não está criticando o fato dele ter buscado médicos, mas o fato dele não ter buscado o Senhor. Isso é, ele não confiou no Senhor e confiou nos médicos. Novamente, ele não confia no Deus vivo e confia nos seres humanos. Novamente. No verso 13 diz, e Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Esse foi o fim, triste, trágico fim do rei, que uma vez confiou em Deus, mas teve um momento que ele não confiou mais. E aí, tudo complicou para ele. Irmãos, que lição que a gente toma aqui? Da importância da fé. Diante de todos os problemas que nós possamos ter, que nós possamos confiar em Deus. É claro que a gente pode usar os meios humanos, mas sempre confiando em Deus. Sempre, por exemplo, tomando o remédio e orando, indo à consulta e orando, sabendo que Deus usa meios para nos abençoar, ou seja, através de um milagre diretamente, ou através da ciência, da medicina, dos medicamentos, mas Deus deve ser o alvo da nossa confiança. Então nós vimos que ele confiou em Deus na adversidade, buscou a Deus, Deus fez o milagre, ele foi incentivado por Deus, ele aceitou aquele incentivo e fez coisas tremendas no reino. Mas depois veio um problema menor, e aí ele simplesmente procura uma solução humana, não ora, não pergunta a Deus se era para chamar o rei da Síria para ajudá-lo ou não, e aí ele é repreendido pelo profeta, ele não aceita a repreensão, ele morre com dores, com enfermidades, e com certeza com um coração sem amor, sem vida, com uma mente perturbada, ele parte desse mundo nessa situação trágica. E a gente acaba não sabendo se Asa realmente era salvo ou não. A gente não sabe, a gente não tem certeza. Que a gente pegue essa lição e aprenda como a gente viu em Hebreus 11 semana passada, pela fé. Pela fé é a nossa vida. O justo viverá pela fé. Então, pela fé, Asa venceu a adversidade buscando a Deus, pela fé ele recebeu incentivo, pela fé ele aceitou a palavra. Agora, pela falta de fé, na hora da adversidade ele procurou os homens, pela falta de fé ele não aceitou a repreensão, e pela falta de fé ele foi rejeitado, e pela falta de fé ele teve um fim trágico na sua vida. Então, meus irmãos, que nós nos apeguemos a Deus, confiemos nele, busquemos sempre a Ele para nos sustentar. E que a gente nunca caia na armadilha do diabo de nenhuma vez na nossa vida confiar na gente mesmo. E se isso acontecer, que a gente também não caia no endurecimento de não aceitar a correção de Deus e continuar até o final das nossas vidas se afundando na incredulidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós venhamos ter fé, aquela fé que dura a vida toda, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Paulo diz, aquele que está em pé, olhe que não caia. A Asa estava de pé, mas caiu feio.
e morreu sem poder ficar em pé, porque seus pés não o deixavam. Morreu prostrado, morreu caído, morreu tragicamente. E que a gente aprenda essa lição, que no dia a dia nós temos que confiar em Deus e nunca deixar de confiar nele. Vamos cantar, irmão. Amém, glória a Deus. Então a palavra diz que o Senhor busca aquele que tem um coração perfeito para com ele, para fazer com que ele seja forte. O Senhor tem encontrado em você uma pessoa cujo coração está nele. Ele pode encontrar fé em você. Diz aqui que Jesus contemplará a sua fé. Ele pode encontrar que você tem confiado nele acima de tudo. Pense nisso e procure a ajuda de Deus para que você tenha cada dia mais fé nele e no seu nome. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pelos teus ensinos, graças te damos pela tua presença em nós. E como os discípulos oraram, nós oramos. Senhor, aumenta a nossa fé, acrescenta-nos a fé, e que a cada dia realmente possamos viver pela fé, confiando no teu poder, na tua bondade, na tua sabedoria, não ficando ansiosos com coisa nenhuma, mas antes entregando todas as nossas petições diante do Senhor, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Glória ao teu nome, Senhor, que nós não sejamos como Asa, mas que possamos até o fim permanecer firmes na fé. Em nome de Jesus, amém.